E ele está aqui ao vivo com a gente. Arley, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia a todo dia. mundo que está nos ouvindo aí. Tudo bem? Tudo Tô ótimo. bom. Então tá bom. Arley hoje chegando para Pessoal, falar de cidades inteligentes e a nossa privacidade, né, Arley? exatamente, né? Eu já ouvi algumas vezes aí, não sei se foi a Carol ou o João, falando, pô, semáforos poderiam ser mais inteligentes, né? A vida poderia ser mais facilitada, né? Se tivesse um pouco mais de inteligência na cidade. E isso está acontecendo, né? A gente está vendo aí, tudo agora, eu falo, tudo agora é smart, né? É o Sim. Smart TV, Smartwatch, aí tá vendo as Smart lixeiras e agora tudo é Smart City. Mas o que que é essa tal de cidade inteligente, né? Smart City? Pessoal, é a conexão de tudo, né? Então nós estamos falando dos semáforos conectados, as câmeras conectadas, sensores, microfones nas cidades, né? A gente já está vendo alguns projetos pilotos interessantes acontecendo no mundo inteiro. Belo Horizonte não está fora disso. Eu tive uma conversa interessante na Prodabel, pude conhecer alguns projetos que vão vir para cá, né, que já estão iniciando. Então, isso tudo vai acontecer na nossa vida. Só que tem um porém, viu, Carol e João? No meio disso tudo tem um ser humanozinho, somos nós, né? Porque para a cidade ficar inteligente, ela tem que ficar monitorando a gente, né? Ela tem que ficar monitorando ali os nossos carros, tem que ficar monitorando as pessoas e tudo a título de para a sua segurança. Mas tá bom, a gente entende que tem alguns benefícios. E quais seriam esses benefícios? Né? A gente pensar assim, o que que essa cidade inteligente conectada vai poder trazer aí para o cidadão, para a gente aí no dia a dia? Esse que eu brinquei primeiro é um importante, né? Semáforos, né? Você imagina se os semáforos são inteligentes e estão conectados em rede, né? E controlando por uma IA programada, eu posso mudar o tempo dos sinais, fazer sincronias diferentes de forma real, né? No momento que está sendo necessário. Então, se acontece algum acidente de trânsito no local, eu preciso de fazer algum mecanismo de mudar esses sinais, né, para que eu tenha mais fluidez naquele local e aquilo não cause um transtorno inteiro no bairro, na região ou na cidade, né? O que a gente vê. Eu falo que não pode cair um papel em algumas ruas em Belo Horizonte que vira um transtorno, né? Sim. Então, como reagir a isso? Né? Como fazer isso funcionar? Precisa de ter as câmeras e precisa de ter inteligência para funcionar. Outra coisa interessante é economia de energia, né? Não sei se quem anda aí, às vezes levanta muito cedo para ir para o trabalho, né, pessoal? Sai ali na madrugada, tá vendo as luzes todas acesas da cidade, né? E ruas vazias. Será que essas luzes precisam estar acesas o tempo todo? Ou elas poderiam acender no momento que tem movimento naquela rua, né? Se é uma rua que não tem movimento, não está passando ninguém, não precisaria talvez ficar aceso. Isso gera economia, porque isso tudo é energia. É a mesma coisa de a gente deixar todas as luzes da nossa casa de noite e a gente dormindo, né? Então não faz muito sentido. Segurança pública mais rápida e preventiva, né? A gente tem visto muitas aplicações de câmeras aí, em grandes eventos, no carnaval, né, e de multidões, onde estão fazendo reconhecimento facial e prendendo, né, procurados pela justiça, prendendo pessoas, mas dá para ir muito além disso, né? Dá para a gente, por exemplo, buscar um carro roubado numa região, rapidamente você pode localizar esse carro, né? Se esse carro está passando em vias onde é que tem câmeras, a placa dele pode estar sendo capturada, pode estar alimentando o sistema de segurança, o geoposicionamento acionando né, a viatura mais próxima ali da polícia, e ele está indo no encalço aí desse ladrão, desse bandido, né? Gestão de crise mais inteligente. Então nós já tivemos aqui no Horizonte alguns episódios de enchentes, né? E que nos causou muito transtorno na cidade. Imagina se a gente tem um pouco mais de eficiência e monitoramento, né? Mais preventivo, né? Dá para a gente salvar vidas, dá para a gente antecipar problemas grandes e isso tudo é muito importante. Mas tem um ponto aqui, o quinto ponto para mim, que é o mais importante, que é onde que eu vejo que a gente pode fazer muita diferença, que é ter mais inteligência dando voz para o cidadão, dando participação para a gente, né? Não adianta querer achar que a inteligência, os sensores e a tecnologia vai tomar todas as melhores decisões por nós, né? Quem está na cidade e sofre, né, com as coisas que acontecem na cidade somos nós, né? Então, se a prefeitura tem um canal aberto para isso, né, o melhor exemplo para mim é o Waze, né? Por que o Waze funciona muito bem e te dá o melhor rota? Porque as pessoas estão informando o que está acontecendo na cidade. Está informando que tem um trânsito, está informando que tem um engarrafamento, e por aquela informação ele vai tomando decisões e vão trazendo rota. Então, por que que o cidadão não pode ter mais participação ativa nisso, né?
né? Informar locais que precisam de recapeamento, locais que a iluminação pública está falha, locais que tem, por exemplo, vazamento de água, quer dizer, tudo está acontecendo na cidade, né? Se eu dou essa voz para o cidadão, ele vira um pilar importantíssimo, né, nas decisões inteligentes. E aí eu acho que a cidade realmente fica muito mais inteligente com os cidadãos, né, participando. Mas, como eu disse, no meio disso tudo, temos nós, né? E como é que fica a nossa privacidade, né? Porque enquanto a cidade ganha inteligência, o cidadão precisa ganhar garantias. E, pessoal, privacidade não é ficar escondido. Não tem como a gente fazer né, uma cidade inteligente sem a gente estar sendo monitorado. Isso é fato, né? Mas como que a gente pode ser monitorado e ter garantias? A gente precisa saber minimamente, né? Tem transparência da prefeitura para a gente saber onde esses dados ficam, quem guarda, quem tem acesso, né? Ter processo de auditoria, de controle, né? Permanentes em cima desses dados. Esse é o ponto, né? Então, acho que né, não adianta avançar muito com a tecnologia e não explicar para as pessoas o que que isso está, quais são os impactos e do que isso está acontecendo. Porque, no final, nós não estamos falando né, só de tecnologia e inovação, nós estamos falando de ética e o principal nós temos que gerar é uma relação de confiança. Então, vamos aguardar, acho que vem muita coisa por aí, né? Vamos ver o que nos aguarda, mas espero que de forma transparente e principalmente que coloque nós, né, as pessoas, os cidadãos, no meio dessa tecnologia que a gente possa colaborar bastante. Tá, e Arlen Duque toda terça-feira com a gente aqui no Tech Fora da Caixa. Semana que vem ele tá de volta com outro tema pra gente, mas você acompanha nas redes sociais, na coluna também, né, Arlen? É isso aí, só acessar @HarleyDuque, lá na coluna também da 98, vai estar lá um artigo fresquinho falando sobre isso, você entender um pouco mais o que é o Smart City. Tá, e valeu demais, até semana que vem. Obrigada Excelente semana para todos, pessoal. pra gente.